Terceiro, a Eucaristia na economia da salvação. Os sinais do pão e do vinho. No centro da celebração da Eucaristia, temos o pão e o vinho, que, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua a fazer, em memória dele e até à sua vinda gloriosa, o que ele fez na véspera da sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho, tornando-se misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo. Os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Por isso, no ofertório, apresentação das oferendas, nós damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas primeiramente fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que ofereceu pão e vinho, Gênesis 14, 18, uma prefiguração da sua própria oferenda. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Mas também recebem uma nova significação no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come todos os anos na Páscoa comemoram a pressa da partida libertadora do Egito. A lembrança do maná do deserto recordará sempre a Israel que é do pão da palavra de Deus que ele vive. Finalmente, o pão de cada dia é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice de bênção, 1 Coríntios 10, 16, no fim da ceia pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, a da expectativa messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu a sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. Os milagres da multiplicação dos pães, quando o Senhor disse a bênção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão. Prefiguram a superabundância deste pão único da sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus e manifesta o cumprimento do banquete das núpcias no reino do Pai, onde os fiéis beberão do vinho novo, tornado sangue de Cristo. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, tal como o anúncio da paixão os escandalizou. Estas palavras são insuportáveis. Quem as pode escutar? João 6,60. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e não cessa de ser ocasião de divisão. Também vós quereis ir embora? João 6,67. Esta pergunta do Senhor ecoa através dos tempos, como convite do seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna. João 6,68. E que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolhê-lo a Ele próprio. A instituição da Eucaristia.
Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até ao fim. Sabendo que era chegada a hora de partir deste mundo para regressar ao Pai, no decorrer de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para lhes deixar uma garantia deste amor, para jamais se afastar dos seus e para os tornar participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memorial da sua morte e da sua ressurreição. E ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até o seu regresso, constituindo-os, então, sacerdotes do Novo Testamento. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo transmitiram-nos a narração da instituição da Eucaristia. Por seu lado, São João refere as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se a si próprio como o pão da vida, descido do céu. Jesus escolheu a altura da Páscoa para cumprir o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar aos seus discípulos o seu corpo e o seu sangue. Veio o dia dos ázimos, em que devia imolar-se a Páscoa. Jesus enviou então a Pedro e a João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a possamos comer. Partiram, pois, e prepararam a Páscoa. Ao chegar a hora, Jesus tomou lugar à mesa e os apóstolos com ele. Disse-lhes então: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer. Pois vos digo que não voltarei a comê-la, até que ela se realize plenamente no reino de Deus. Depois, tomou o pão e, dando graças, partiu-o, deu-lhe e disse-lhes: Isto é meu corpo, que vai ser entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Lucas 22, 7-20. Celebrando a última ceia com os seus apóstolos, no decorrer do banquete pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus para o seu Pai, pela sua morte e ressurreição, a Páscoa nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que dá cumprimento à Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino.